Olá, eu sou Josiane Dutra e hoje eu vou conversar com o Ben Anderson, que é tradutor de Libras e aceitou esse desafio de conversarmos um pouquinho sobre um tema bem interessante, que é conceito de tradução segundo Pagura, e vamos ver também um pouquinho das similaridades de tradução e interpretação, as diferenças e a importância. Ok, eu agradeço o convite, é um prazer poder participar, poder colaborar e com certeza vai somar ao conhecimento que a gente já tem, com que você com certeza vai acrescentar. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar. Então, a gente observa que existem vários autores que falam sobre o tema tradução. E hoje, em especial, eu escolhi o Pagura porque é um autor que aborda muito bem o tema e de todos os conceitos, eu acho que é o que mais se encaixa de uma forma geral no que a gente vivencia na questão de tradução, onde ele fala que a tradução ela é a conversão de um texto escrito em uma língua, que é denominada língua de partida, para uma outra língua, que é designada a língua de chegada. E quando a gente fala também de tradução, muitas pessoas elas confundem a tradução com a interpretação. E isso acontece porque em dados momentos, tanto a tradução quanto a interpretação, elas têm um objetivo em comum, que é o fazer a mensagem chegar, partir de um determinado idioma e chegar em um outro idioma. Ou seja, fazer que uma mensagem expressa ela seja em já transposta para o outro, para que assim ela possa ser compreendida por uma comunidade linguística. Outra coisa também que elas têm em comum, tanto a tradução quanto a interpretação, é que os profissionais que atuam nessa área são profissionais que permitem que uma mensagem ela cruze a chamada barreira linguística entre duas comunidades, sendo comum usar a metáfora a ponte para designar esses profissionais, ou seja, os profissionais que trabalham tanto na tradução quanto na interpretação, eles são chamados de pontes em dados momentos, tanto na tradução quanto na interpretação. E outra coisa, tanto o intérprete quanto o tradutor, eles têm que ter muito cuidado ao assumir determinada função. Por quê? Porque eles precisam dominar bem as duas línguas envolvidas no processo. Ou seja, como para a gente aqui no Brasil, o intérprete, o tradutor, ele precisa dominar a Libras e a língua portuguesa. Então, para que ele também consiga desenvolver ou desempenhar o seu papel, ele precisa conhecer os componentes culturais de ambas as línguas, de ambos os contextos, tanto da língua de partida quanto da língua de chegada. Precisa conhecer um pouquinho também a comunidade linguística. E essas pessoas que trabalham nessa área de tradução e interpretação, eles precisam ser capazes, isso tudo segundo Pagura, né? E a gente sabe que é realmente isso que acontece. Então, essas pessoas que trabalham como tradutores e intérpretes, eles precisam ser capazes de compreender e expressar as ideias relacionadas às mais diferentes áreas de conhecimento humano, sem ser especialista na área, como são seus leitores, precisa entender como são seus leitores e precisa entender como são seus ouvintes. Então, quando eu trabalho com tradução e interpretação, eu preciso conhecer das mais diversas áreas possíveis. E uma das maneiras que a gente vê isso em evidência é quando a gente trabalha como intérprete educacional. Quando a gente trabalha como intérprete educacional, principalmente em nível fundamental maior e médio, a gente precisa entender de vários contextos, mais diversas áreas de conhecimento, porque a gente trabalha em portuguesa, vai trabalhar a língua inglesa, vai trabalhar ciências, história, geografia, enfim, unidade de outras áreas que são áreas relacionadas a diversos conhecimentos humanos. Entendi. E, assim, diferenças bem evidentes entre tradução e interpretação é que na tradução eu posso checar o trabalho, pois eu tenho o texto permanentemente à minha disposição ali.
Algo Exatamente, mas simultâneo. na modalidade simultânea. Dificilmente a gente trabalha na modalidade consecutiva. E mesmo que trabalhasse na modalidade consecutiva, a gente não teria esse tempo todo que a gente tem na tradução, de parar, de reler, de ler, de pontuar. A gente tem a opção de perguntar diretamente à fonte quando a gente imagina que cometeu algum equívoco, algum erro, ou quando a gente quer esclarecer alguma informação antecipadamente. Na interpretação eu consigo isso. Já na tradução, dificilmente eu vou ter o contato com o autor, vou ter o contato com todo o texto que eu vou estar traduzindo. É que na tradução, para se adiantar no texto, a gente pode antecipadamente ver essa questão de problema de gênero no pronome de uma dada língua. Já na interpretação, isso não acontece. Outra coisa também bem interessante é que a gente pode, na tradução, fazer uso de materiais como dicionários diversos, revendo a tradução constantemente e fazendo correções. E na interpretação, a gente não pode voltar atrás das partes do discurso, e raramente a gente pode incorporar um feedback de outros ou rever o trabalho antes do conhecimento do público. A gente também não pode estar fazendo uso de materiais ou dicionários. Na tradução, a gente não tem a pressão do tempo, ou seja, a gente não é pressionado o tempo todo pelo tempo no sentido linguístico para a equivalência da mensagem. Então, a gente tem um tempo de sobra para poder fazer nossa tradução. E dificilmente ou nunca, como eu já disse anteriormente, o autor do texto ele vai conseguir ter acesso à fonte para tirar qualquer tipo de dúvida que surja no momento da tradução, diferentemente da interpretação. E na interpretação, diferente da tradução, nós somos limitados pelo fator tempo, na busca pelo sentido equivalente da mensagem. E ao ser pressionado pelo tempo, às vezes a gente deixa para segundo plano a escolha linguística em favor do sentido. Então, é uma desvantagem quando se fala de tradução para interpretação, porque na tradução eu vou ter tempo para fazer a escolha correta e poder organizar o meu texto. Já na interpretação, possa ser que tenha algumas perdas. Por quê? Porque quando eu precisar escolher entre a questão de sentido, ali naquela hora, geralmente a gente vai escolher a questão do sentido. Então, você pode se sentir à vontade para falar alguma coisa, pontuar. O que a gente percebe sobre essas diferenças, né? Sobre essas diferenças de tradução e interpretação, e a gente já utiliza, mas às vezes não faz essa diferença propriamente dito do que se é interpretar e do que é traduzir. Músicas, como por exemplo, músicas a gente sempre traduz, porque por mais que ela tenha uma letra, nem sempre a gente vai traduzir para Libras, né? Quando o surdo vê a nossa tradução, a gente precisa sempre fazer aquela adequação, adaptação, né? Diferente da tradução, que é aquilo simultâneo, algo que a gente faz na hora, é que, por mais que a gente adeque uma ou outra palavra, mas é diferente. Então a gente consegue perceber agora essa diferença entre tradução e interpretação. Esse exemplo que você usou é um exemplo bem assim clássico de tradução. A gente consegue perceber a grande diferença de estar no momento e eu precisar interpretar uma música que eu não conheço a letra. E aí, então é isso. Eu queria te agradecer por aceitar, né, esse desafio de falar um pouquinho sobre a questão da tradução. E obrigada. De nada, prazer poder colaborar. E agradeço também por somar, né, trazendo mais esse conhecimento e esclarecimento para a gente. Muito obrigado. Tchau.